Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Este é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Caitlin Mulholland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro. Este é um espaço de debate sobre os diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming. Hoje nós vamos falar sobre adultização de crianças nas plataformas digitais. Imagine o seguinte cenário. Um youtuber de humor, conhecido pelo estilo debochado, solta um vídeo de quase 1 hora sem nenhuma piada. Nada de memes, nada de edição engraçada. Só um alerta sério, pesado e necessário. Esse foi o caso do Felca e o seu vídeo sobre a adultização infantil nas redes sociais. O impacto foi imediato. Milhões de visualizações em poucos dias, uma enxurrada de debates e, na sequência, prisões, CPIs e até a aprovação de uma lei no Congresso. O gatilho foi expor como crianças e adolescentes vêm sendo transformados em mini-adultos diante das câmeras, dançando músicas sexualizadas, falando de dinheiro, exibindo implantes, bebendo, como se a infância fosse só um trampolim para engajamento e monetização. E o símbolo dessa distorção virou o influenciador Ítalo Santos, que chamava seus seguidores mirins de crias, filhas e genros, colocava menores em situações de namoro e em festas com bebidas. As denúncias contra Ítalo Santos não eram totalmente novas. Desde 2024, o Ministério Público da Paraíba já investigava o influenciador por possível exploração de menores em seus conteúdos. O caso evidenciou lacunas na aplicação prática das leis de proteção à criança na era digital. No Brasil, o principal marco legal é o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90, o ECA, que assegura a integridade física, moral e psicológica de crianças e adolescentes. O ECA estabelece, por exemplo, o direito ao respeito, privacidade, imagem e dignidade do menor, no seu artigo 17, proibindo qualquer tratamento vexatório ou constrangedor. Conteúdos que erotizam, sexualizam ou exploram comercialmente a imagem de um menor afrontam esses princípios. Vale lembrar que o ECA já criminaliza expressamente a produção, divulgação ou posse de pornografia infantil nos seus artigos 240 e 241 e atos de exploração sexual de menores no seu artigo 244-A, entre outros artigos. Ainda que no caso em questão os vídeos não configurassem pornografia explícita, a erotização precoce de adolescentes com situações simuladas de namoro, danças sensuais, ou uso de trajes ou adereços adultos pode ser entendida como exploração sexual disfarçada, ferindo a proteção integral devida aos menores. A repercussão do caso foi tão grande que saiu da internet para o plenário. O Congresso correu para aprovar o que ficou conhecido como PL da adultização, um projeto que obriga plataformas a criarem mecanismos mais rígidos de verificação de idade, remove conteúdos prejudiciais à criança sem precisar de ordem judicial e prevê multas pesadas para empresas que fechem os olhos para a exploração de menores online. É a tentativa brasileira de adaptar o ECA e a legislação já existente ao mundo digital, onde as brechas vinham permitindo que abusos prosperassem disfarçados de conteúdo de entretenimento. Enquanto isso, na Europa, essa discussão já rendeu medidas concretas. A França aprovou uma lei que protege crianças youtubers, exige autorização judicial para que elas participem de vídeos monetizados e garante que o dinheiro vá para uma poupança até a sua maioridade. A União Europeia foi além com o Digital Services Act, que proíbe anúncios direcionados a menores e obriga as plataformas a medir riscos para os jovens. A lógica é simples. Se no mundo físico a gente não aceitaria uma criança trabalhando sem proteção, por que normalizar isso no digital? No fim das contas, o vídeo do Felca foi o estopim de um debate que não vai se encerrar tão cedo. Estamos falando de direito digital, direito da infância, responsabilidade dos pais e das plataformas. O caso Ítalo mostrou que, quando a lei não chega a tempo, o mercado e a cultura online acabam preenchendo esse vácuo, quase sempre contra os interesses da criança.
E agora, como equilibrar a presença digital dos menores, que já é um fato, com a obrigação de protegê-los de abusos, exploração e superexposição? Quais os caminhos jurídicos possíveis? Regulação das plataformas é reforçada com esses episódios? É esse o ponto que vamos discutir nesse episódio. Vem com a gente. Ana, vamos começar esse assunto que não é um assunto leve, né? A gente já sabe, todo mundo tem acompanhado é, no último mês, né, os debates sobre adultização. O vídeo do Felca foi super importante, não sei se você teve a oportunidade de assistir. É, enfim, fez um trabalho sensacional de jornalismo investigativo mesmo, né? E traz para a gente um debate sobre realmente um assunto que não é leve, um assunto que é difícil da gente tratar, é difícil a gente até compreender os limites. E aí, uma primeira pergunta que eu te faço, que não é de fato também uma pergunta simples, é como é que a gente consegue diferenciar uma participação infantil simples em conteúdos digitais de situações que podem configurar uma exploração, até mesmo um crime. Qual é o limite? O que é uma simples participação infantil num conteúdo digital que seria aceito daquelas que podem configurar crime? Essa é uma grande questão, né, Caitlin, porque, como a gente viu, os casos que deram ensejo ao famoso vídeo do Felca, eles não eram de pornografia infantil explícita, eram Sim. conteúdos, de certa forma, mais disfarçados, mas que claramente envolviam a erotização precoce dessas crianças. E, de certa forma, essa pergunta, ela dialoga com muitas questões que nós já tivemos oportunidade de debater aqui no podcast, pelo menos em 2 episódios. Um episódio Uhum, específico sobre parenting e também um uhum, episódio sobre segurança das crianças nas plataformas online. E o que a gente uhum, tem visto é, em primeiro lugar, eu acho que esse é um ponto bastante importante. Pode haver situações nas quais tenhamos dúvida sobre se é uma exposição é, indevida, abusiva, mas há vários casos em relação aos quais nós não temos dúvida. Os casos sim. denunciados pelo Felca, por exemplo, são casos em que claramente víamos menores em situação de erotização, em situações totalmente incabíveis para crianças naquela idade. Então, esse é um ponto importante, porque essa pergunta ela nos leva para uma reflexão sobre liberdade de expressão num sentido mais amplo, e parece que qualquer forma de vedação disso seria uma censura, uma restrição indevida em Uhum, relação às próprias crianças, mas também aos próprios sim. pais ou eventualmente aos adultos que compartilham esses vídeos. E é importante saber que sim, essa discussão existe, mas em relação a uma boa parte desses conteúdos, a gente está diante daqueles casos em que claramente é fácil a verificação de que é um conteúdo realmente impróprio para crianças. Dito isso, eu também queria te ouvir, mas desde que a gente fez o episódio de parenting e a gente teve a oportunidade de pesquisar um pouco mais o risco que os dados pessoais, especialmente as imagens das crianças sofrem quando eles estão na internet, eu já parto da premissa de que realmente hoje qualquer exposição da imagem de uma criança acaba já gerando um risco. A gente tem Uhum, visto situações assim muito delicadas. Eu não sei se você viu, o Estadão chegou a fazer um experimento, ele criou alguns perfis muito diferentes, inclusive alguns que não tinham interesse em crianças, em conteúdos eróticos, por exemplo, um perfil cujo interesse era futebol, para mapear o que acontecia em 4 dias. E os resultados são esses, assim, ou seja, mesmo para aqueles perfis que supostamente não se identificariam, eles recebiam várias imagens de crianças, porque os algoritmos potencializam. E é muito uhum, interessante que nas imagens das crianças, mesmo imagens inocentes, as crianças com seus pais passeando no parque, quando você vai verificar os comentários, você percebe uma série de códigos que aqueles que são adeptos da pedofilia se utilizam quando eles querem receber ou compartilhar conteúdos dessa hipótese. Então, o que a gente verifica é que hoje, realmente, em princípio, a gente tem que proteger a criança. Na dúvida,
os dados pessoais, a imagem dessas crianças não devem ser divulgados, elas precisam ser protegidas. Até um princípio da lei, a gente vai falar sobre ela, que eu achei muito interessante, que é a priorização absoluta do interesse da criança. É quase como se desse um recado: olha, pai, se você está discutindo a sua liberdade de expressão, desculpa, o interesse da criança terá uma primazia absoluta aqui. Então, Uhum. é claro que isso gera um problema, porque, como a gente falou na descrição do episódio, as crianças já estão na internet. É muito Sim. difícil a gente romper por completo com toda essa cultura, com toda, vamos usar até uma expressão, uma dependência de trajetória. Mas fato é Uhum. que hoje, em princípio, todo o conteúdo desnecessário sobre um menor, eu fico pensando se não é um conteúdo que, para além de extremamente perigoso, não é também um conteúdo potencialmente nocivo, ou seja, a mera exposição dessas crianças já pode ser bastante danosa, até porque normalmente elas não têm consciência do que elas estão fazendo. Os efeitos dessa superexposição, em muitos casos, só serão sentidos no futuro, e a gente já viu aí todas as discussões, dificuldades com direito ao esquecimento e etc. E a gente também sabe que o tempo dessas crianças em frente a telas, interagindo, produzindo conteúdos ou recebendo conteúdos, é um tempo que, de certa forma, é roubado da infância delas, trazendo uma série de transtornos psicológicos, né? Imagina essas crianças influencers, elas começam a adotar uma lógica de monetização, de curtidas, de validação Sim. social, de comparações, de rankings. Ou seja, isso é muito complicado para um adulto, imagine então para uma criança. Então, essa é uma pergunta difícil, embora em alguns casos seja de fácil identificação, mas eu admito que haja situações de fronteira. Mas talvez a gente tenha que repensar até o pressuposto. Como regra, imagens e dados pessoais de crianças não deveriam ser divulgados. Essa é a regra. A exceção, Uhum. ao meu ver, é que deveria ser a divulgação. Eu concordo com você. Eu sei que esse é um radicalismo, né? Nesse momento, né, você simplesmente chegar à conclusão de que não tem mais espaço na internet, nas redes sociais, nos TikToks e Instagrams da vida, no YouTube, para crianças e adolescentes, pelo menos crianças, certamente crianças. Adolescentes a gente pode até pensar numa idade de corte, né? Na Sim, Austrália, por concordo. exemplo, redes sociais são proibidas até os 16 anos, né? Ou Uhum. seja, até os 16 anos, crianças não podem ter contas em redes sociais, não podem, em tese, acessar aqueles conteúdos. Mas eu acho que a gente está chegando a um ponto, enquanto sociedade, e aí saindo um pouco do direito, indo um pouco para a questão cultural, social, né? Em que a gente tem que estabelecer um limite, né? E eventualmente esse limite é claro, né? Considerando todas as consequências, né? Dessa tomada de decisão, mas o limite eventualmente seja simplesmente abandonar qualquer tipo de conteúdo que exiba, não necessariamente explore, né? Mas exiba imagens de criança que não tem um conteúdo informativo, né? Ou seja, questões que não digam respeito a algo que tem um valor, notícia, que deva, né, ser comunicado, enfim, por conta de uma questão de interesse público, a gente deveria considerar que é um ambiente como se fosse a gente estivesse diante de uma rua escura numa noite deserta, né? A gente não deixa a Exato. criança sozinha ali. Então, eventualmente, a gente está chegando a um ponto em que, ainda que a gente consiga, né, diferenciar o que que é uma criança participando e o que que é uma exploração, Uhum. eventualmente a gente tem que dar um passo atrás mesmo e pensar que esse ambiente não é um ambiente propício para uma criança estar, né? Mas é muito difícil. Eu estou falando isso na posição de mãe de 3 adolescentes, na verdade, uma adulta já e 2 adolescentes que vivem a vida é, nas redes sociais, né? Não como digital influencers, não são nada influenciadoras digitais, mas estão, né, acessam esses conteúdos, o que às vezes é bastante dramático, né? É.
Mas vamos ser otimistas, Caitlin, porque a gente tende a achar que as crianças sempre foram protegidas. Não, não foram. No século Não, XIX, as crianças trabalhavam, ou seja, precisou haver uma mudança cultural para a gente começar a entender que crianças são seres vulneráveis, merecem uma proteção especial. Elas não podem estar sujeitas, né, a uma obrigação de trabalhar, às regras do mercado, elas precisam de educação e uma série de proteções. Então, se houve necessidade de mudanças culturais extremamente radicais, mas que foram feitas e que uhum, foram consideradas uma conquista civilizatória para proteger as crianças, talvez a gente esteja aqui também diante de um momento de virada, em que, obviamente, sim, a lei é importante, ela não resolve tudo, mas em que talvez a gente precise fazer uma nova mudança cultural para entender o sim. que é proteger a criança no meio digital e no século XXI. Se os pais Uhum. acham que hoje uma boa educação para os seus filhos é simplesmente pagar uma boa escola e esquecer o que acontece com elas no mundo digital, eles estão muito equivocados. Sem Talvez, dúvida. então, com essas informações, a gente consiga essa mudança. Então, apesar, né, a gente já começou a nossa conversa assim, dizendo: olha, é difícil, os hábitos estão arraigados, mas assim, cultura a gente também muda. Sem E a dúvida. lei, a educação, elas são fundamentais para uma mudança cultural. Então, apesar de reconhecer que o problema é delicado e que é difícil a mudança, eu sou esperançosa e acho que todos nós temos que assumir esse encargo, porque isso diz respeito ao futuro das nossas crianças, Sem consequentemente, o futuro dúvida. do mundo, né? Sem dúvida. Não, é uma mudança cultural necessária. Eu acho que a lei é fundamental, esse projeto de lei é recém-aprovado ainda, né, para ser sancionado, é fundamental, mas, de fato, a mudança é necessária, né? Inclusive, Ana, eu fiquei sabendo hoje que houve uma manifestação de crianças e adolescentes que têm canais, obviamente, não, enfim, estou falando que foi uma manifestação delas, mas eu imagino que tenha toda uma trupe por trás, né, fomentando essa manifestação, né? Sustentando a necessidade deles, né, de ter uma certa relativização deles poderem ter canais no YouTube serem monetizados, receberem, enfim, valores pelo trabalho. Isso é um ponto que a gente já vai falar, que eles realizam nas redes sociais. É, mas eu tenho uma outra questão, inclusive, né, que a gente está falando dos perigos da exposição das crianças na internet, né? A gente comentou isso na entrada. E eu fico ainda mais apreensiva, né, com a questão que você trouxe, né, das pessoas estarem sendo, né, quando criam uma conta, né, terem, né, Uhum. por conta dos algoritmos, acesso a imagens de crianças, eventualmente até adultizadas, sexualizadas, né, a gente tem que botar uma outra camada nisso, Ana, que é o uso da inteligência artificial, né, e os Ah, deepfakes, né, a possibilidade de manipulação da imagem absolutamente inocente. sim. Você fez uma foto do seu filho de 5 anos e postou no Instagram e com nenhum traço de adulto, adultização no teu colo, nada demais. Essa imagem ela tem a possibilidade de ser manipulada para Sim. que o rosto da criança seja colocado em algum conteúdo pornográfico ou de natureza sexual. Então, quer dizer, além de tudo que a gente está passando, a gente ainda tem essa outra camada, né, tecnológica que pode, de alguma forma, piorar a situação, né? E vamos imaginar que nós estamos lidando com pessoas que muitas vezes são doentes, são pervertidas, são más. Sim. Elas acham excitante imagens de crianças muito pequenas em situações absolutamente inocentes, imagens que eu acredito que qualquer pessoa normal despertaria nelas apenas um sentido de proteção e de Uhum, cuidado com aquela criança e não, jamais qualquer pensamento ou conotação erótica. Então, se isso acontece, se isso já atrai pedófilos, imagine então imagens com o corpo da criança muitas vezes mais exposto. Imagina quando se acrescenta essa camada que você se referiu de inteligência artificial. Aí uhum, realmente é um chamariz muito grande para todos esses pervertidos que vivem na internet. Estou usando esse termo, não quero parecer excessivamente conservadora, mas assim, eu vi algumas fotos de crianças que são altamente valorizadas pelos pedófilos e algo assim incompreensível, sinceramente. Você para pra uhum. pensar e fala como é que alguém pode ver algo erótico
numa imagem como essa, absolutamente inocente, que desperta outros sentimentos, né? Uhum. Bom, eu nem sei o que dizer sobre pedofilia. O crime da pedofilia que é, para mim, incompreensível, né? Verdade. Eu acho que perversão é a palavra correta, né? Mas vamos sair um pouco da perversão e vamos passar para algo que a gente vai definir ainda se é ou não perversão, que é justamente isso, né, que eu me referi há pouco, que é o trabalho infantil, muito entre Uhum, aspas, artísticos na internet, né? uhum, É, ou seja, a gente tem, conheço inúmeros canais no YouTube de crianças e adolescentes que apresentam conteúdos que não são necessariamente conteúdos adultizados, não, são conteúdos do tipo desde ensinando a costurar, a fazer, a cozinhar, até conteúdos humorísticos, tá? Não estou uhum. nem falando daqueles canais com conteúdo adulto, né? E a gente tem aí alguns canais no YouTube que são altamente lucrativos, muito bem-sucedidos, com um número crescente, né? E bastante numeroso, né? De seguidores, né? E obviamente lucrativos. Então a gente tem ali, de fato, um trabalho infantil sendo, eu vou usar esse termo explorado, mas não no sentido necessariamente da exploração, né? Mas utilizado, já vai entender se é ou não exploração, né? Mas um trabalho infantil ali Sim. sendo realizado e sendo remunerado, tá? Uhum. E aí a pergunta que eu te faço é, diante desse ambiente, né, com esses influenciadores mirins, o que a gente já tem de legislação é suficiente para dar conta, para proteger essas crianças? Então, o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Direitos Autorais, por exemplo, Lei de Propriedade Intelectual, é, essas leis que já existem, elas seriam suficientes para dar conta? E no que o projeto de lei recentemente aprovado implicaria em termos, né, de atualização ou reforço, né, dessa tutela desses influenciadores mirins? E uma pergunta, acho que até anterior, Ana: influenciador mirim pode ter? Pois é. Um mirim pode ser influenciador, né? O mirim pode ser influenciador? Exatamente, porque o influenciador é aquela discussão que eu já tive até a oportunidade, eu achei que a gente tivesse falado no podcast, mas não acho que eu tratei numa coluna. Ele, na Ah, verdade, em muitos casos, ele não só está monetizando, ele pode influenciar a vida das pessoas. Se eu estou ensinando uma receita de bolo, mas eu coloco um ingrediente que faz mal ou compromete a saúde das pessoas, ou eu não faço os devidos esclarecimentos para pessoas que têm alergia e tantas outras coisas, eu posso estar comprometendo a saúde delas. Em muitos casos, vários desses youtubers, eles também estão associados a marcas, eles estão fazendo propaganda, e aí a gente entra nessa mesma lógica, né? Tudo isso exige uma responsabilidade. Mas eu acho que o hum, fundamento é maior. A gente parte da premissa de que isso é um trabalho, e como regra, trabalho e infância não combinam. Pode sim. acontecer? Pode acontecer. Tanto que a legislação brasileira já tem algumas regras sobre isso. A gente sabe que alguns nichos específicos, os esportes, as artes, que às vezes exigem realmente que se admita de alguma maneira esse tipo de trabalho, mas com todas as precauções, com todos os cuidados que precisam ser tomados. Será que. Aí você faz a pergunta: será que deveria haver youtuber mirim, influencer infantil? Essa é uma grande discussão, mas sem dúvida nenhuma. Ainda que possamos chegar à conclusão de que exista, não dá para a gente normalizar e dizer que a partir de Uhum, agora qualquer criança pode fazer de qualquer maneira e etc. A penetração daquele trabalho é muito grande e pode lesar direitos e interesses alheios que não os dela. Mesmo em sim. coisinhas banais, uma receitinha de bolo, uma propaganda, uma coisa assim. Em segundo lugar, e a qualidade de vida dessa criança? Ela mesma não tem condições de entender as repercussões disso para sua própria infância. Eu não sei se Uhum, você viu, Caitlin, que o caso Felca, ele acabou sendo um agente potencializador de muitas iniciativas, né? E que o Ministério Público do Trabalho de São Paulo entrou com ação civil pública contra o Instagram e o Facebook, exatamente, uhum, né, para dizer que não pode haver influenciador mirim sem autorização judicial. Seja uma sim. primeira
tentativa, né, de dizer: olha, não podemos normalizar isso. Essas crianças, ainda que estejam eventualmente produzindo conteúdos que são compatíveis com a idade delas, mas elas estão utilizando um tempo muito precioso da infância delas para o trabalho, Trabalhar. especificamente, né, para estudar e não propriamente para brincar, para descansar, para vivenciar essa infância. Até a questão da remuneração dessa criança é muito importante. A gente mencionou na Uhum. descrição do episódio que a regulação da França, por exemplo, exige que o dinheiro que a criança ganhe fique numa conta para ela Reservada. poder usar depois. Isso é importante porque às vezes o que acontece? A criança, ela fica sendo um instrumento nas mãos dos pais, que a partir de um Sem dúvida. determinado momento passam a lucrar com a criança. E aí o interesse financeiro acaba sendo tão importante que às vezes o pai não está nem de má fé. Ele acha Sim. realmente que está fazendo um grande bem para o filho, né? Já está trilhando uma carreira para aquele filho e etc. Então, realmente é algo muito delicado. Eu não sei, e essa é uma observação que eu faço não só para essa questão do trabalho infantil, mas eu acho que para toda a nossa discussão, quem tem legislação para conter esses casos extremos já existe. Aqui a gente volta para um ponto, né, que a Da gente regulação, que gosta a gente muito, volta sempre. né? Ou seja, não é que essas plataformas, esse meio digital, ele aconteça em um vácuo jurídico absoluto. A gente tem ECA, a gente tem direito do trabalho, a gente tem Constituição Federal, a gente tem Código de Defesa do Consumidor, a gente tem Uhum. LGPD, ou seja, Sim. muita legislação que, isolada ou de maneira combinada, já conseguiria evitar pelo menos casos extremos. É claro que uma Uhum. lei nova, na medida que especifica uma série de condutas, ela dá uma contribuição, mas o que a gente percebe é que há uma apatia, uma dificuldade realmente de cumprir a legislação. Talvez porque os próprios pais, talvez porque as plataformas, a própria sociedade, ou seja, é como se houvesse um pacto aí silencioso, né, de aceitação dessas Uhum. questões todas. Então, eu realmente acho que, assim, quando você coloca a questão, o arcabouço legal já é suficiente, talvez não seja o suficiente no sentido de não ser completo. E aí, Uhum. os méritos da atual lei que já foi aprovada. Mas certamente que a gente já conseguiria fazer muito mais coisas se realmente houvesse um interesse para a aplicação da lei. Esses conteúdos erotizados de criança, para mim, são casos claros. Não é Sim. possível que qualquer um que entenda minimamente de ECA, de LGPD, ache que isso é normal e que isso é De permitido. Código Penal, né? Código Penal, exatamente, que isso é normal e que é permitido. Então, Uhum. talvez aí a gente tenha que rever um pouco as nossas questões, até para a gente saber o que esperar dessa nova lei, porque também me preocupa um excesso de otimismo com a nova lei, como se dissesse agora todos os nossos problemas estão resolvidos. Não, não estão, porque a gente está aqui diante de modelo de plataforma, modelos de monetização que são extremamente complicados, a gente está diante muitas vezes dos pais que, por omissão ou comissão, né, são determinantes para esse tipo de comportamento dos seus filhos. A gente está diante de uma certa conivência social, às vezes também não intencional, até por desconhecimento, todo mundo achando lindo, ai, meu filho agora tem um canal no YouTube, que gracinha, não é? Sim, Enfim, né, a gente vive numa sociedade que muitas vezes os pais acham que o propósito de vida do filho é ser famoso na internet. sim, glorificam É isso. isso, essa é a glória E- dos tempos atuais, né? sim, sim. Então, eu acho isso muito importante da gente salientar nesse momento, para dizer que, olha, a gente já teria legislação para conter muitas dessas coisas, vem uma lei nova, mais completa, com soluções e obrigações muito mais também determinadas e específicas, mas se não houver uma vontade coletiva para aplicação disso, talvez isso não traga tantas modificações na nossa vida real. Eu acho que a gente tem também que entender, né, a quem que essa lei se dirige, né? A gente Exato. está chamando de ECA digital. Achei até interessante o nome, Bonitinho, né? bonitinho, Gostei o, também. ap- o apelido da lei porque é o Estatuto da Criança e Adolescente no No meio meio digital, digital, então né? faz sentido, né? Mas
é justamente a gente entender, claro, né? Toda uma lei tem um impacto na sociedade, mas a quem esta lei é dirigida especificamente, né? Quem é o sujeito que vai se submeter, muito entre aspas, aos rigores dessa lei? São, em grande medida, e aí, obviamente, né, gente, a gente vai entrar no mesmo papo de sempre das Big Techs, mas né, tem um pouquinho de paciência com a gente. Mas são as empresas que disponibilizam produtos ou serviços é, na internet. São empresas que disponibilizam jogos eletrônicos, aplicações das mais diversas, inclusive as redes sociais, que, diga-se de passagem, têm um limite de idade para usuários de 13 anos, mas ainda assim crianças mais jovens de 13 anos fazem, né, Uhum. conseguem burlar o sistema, né, que a própria rede Sim. social estabelece. Empresas de software, empresas que disponibilizam aplicativos, enfim. Então, ao fim e ao cabo, esse Estatuto da Criança e Adolescente digital, o ECA digital, ele tem como um sujeito passivo, né, que vai sofrer a incidência das obrigações legais, essas empresas. A sociedade, de uma forma geral, ela ganha, mas quem, entre aspas, submete a lei, que tem que criar, né, que tem que cumprir determinadas obrigações que vêm na lei, são essas empresas. Lembrando, né, que criança, adolescente é sempre pessoa menor de 18 anos, e, portanto, essa lei, por mais interessante que seja do ponto de vista até principiológico, né, para adultos mesmo, né, é Uhum. uma lei que se aplica a esse sujeito, é direcionada a pessoas menores de 18 anos, né? Sim. Então, quer dizer, dito isso, o argumento, né, de que a gente já tem um arcabouço normativo suficiente, ele é verdadeiro até o momento em que a gente se depara com esse tipo, né, Uhum. o sujeito passivo da lei, que a gente entende que ali a gente vai ter, na verdade, ou em tese, a gente poderia ter uma atuação mais direcionada mesmo, né, com regras mais específicas. Eu acho que essa lei realmente é bastante importante nesse sentido, né? Sem dúvida, querida, com regras mais específicas, com multas, mas eu ainda acho que, ainda que sem esse viés de punir e etc., mas que um dos grandes destinatários desse ECA digital são os pais. São os Ah, pais, sim, porque não é porque sim. realmente a nova lei ela deixa muito clara, porque não tem aqui discussão entre o direito do pai de expor o filho e o direito da Não, criança de ser protegida. Porque no ambiente anterior, né, antes da lei, havia um pouco essa discussão. Né? Ah, mas eu quero mostrar meu filho e o meu direito à liberdade de expressão e etc. E é muito interessante porque, assim, poder parental no direito civil, todos nós sabemos, é um exemplo claro de dever, né? De dever poder, ou seja, é o melhor interesse da criança que que rege direciona. tudo, indúbio em favor da criança, melhor interesse da criança. É só para mostrar, assim, que essa principiologia, ela estava presente, Ah, já. sim, Ela poderia estar sim. sendo aplicada, mas é muito interessante que a lei venha quase como um reforço, quer dizer, olha, eu conheço o conflito, o suposto conflito que tem propiciado o problema atual. E eu estou dizendo aqui claramente, há um princípio da prevalência absoluta dos direitos da criança e do adolescente. Não tem ponderação aqui com o direito dos pais. É simples Uhum, assim. Há até um sim. parágrafo também muito interessante que diz que as medidas destinadas às plataformas não eximem pais e responsáveis e todas as pessoas que se beneficiam financeiramente Uhum. dessa exposição de crianças também de tomarem as medidas. Então, eu vejo isso também como algo bastante salutar. Ah, sem dúvida. Enfim, eu acho que assim, a responsabilidade dos pais, na verdade, pode se unir, né, a uma outra questão que tem a ver com as empresas também, né, mas que é as empresas de tecnologia, disponibilizarem para os pais também mecanismos para supervisão. Porque Uhum, que acontece muitas das vezes, né? A gente também não pode pensar que a gente vive no mundo das maravilhas, que os pais que trabalham 18 horas por dia, né, vão impedir que os filhos usem exato. celulares ou computadores ou tablets, enfim.
Isso seria o mundo das maravilhas, né? Vá brincar com seu filho, brinque mais com seu filho. Pô, trabalhei 10 horas, eu quero chegar em casa, tomar um banho e ficar na frente da televisão, entendeu? Tudo que eu quero é um sossego. Mas, enfim, isso estou falando, estou falando da minha experiência como mãe. Mas o fato é que dizer que os pais, né, têm um dever, poder dever, né, em relação aos filhos, o poder familiar, poder parental, né, não exime também as empresas Luta. né, de trazerem determinados instrumentos ou ferramentas que permitam aos pais Sim, serem mais presentes, né, exercitarem de uma forma mais firme essa supervisão. sim. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou ter vários exemplos aqui hoje, Ana, porque com filhos adolescentes a gente vê isso o tempo todo, né? Mas, por exemplo, existem determinados jogos, né? PlayStation, né? Determinados canais no YouTube, ou formas, né? De você controlar acesso, inclusive com aplicativos próprios, de você controlar o acesso dos seus filhos a determinados conteúdos. Então, pouca gente sabe porque fica escondido, né? Para você conseguir descobrir como que você restringe o acesso do seu filho no PlayStation a determinados conteúdos, olha, eu penei para encontrar isso e consegui, mas foi muito tempo perdido até encontrar o botãozinho que eu tinha que apertar no site do PlayStation para poder limitar o acesso. Da mesma forma, YouTube, né? Quer dizer, meus filhos são adolescentes, não dá para botar aquele YouTube Kids, né? É o YouTube normal, mas como é que eu vou como é que eu, como uma mãe presente, exercitando o poder parental, como é que eu vou limitar, né, verificar e limitar acesso dos meus filhos a conteúdos que não são, que não devem ser disponibilizados a eles, no YouTube, por exemplo. Também é um horror, né, para você conseguir chegar a isso, né? Então, mais uma Kate, vez, uma né? observação. Se uma das maiores especialistas em direito digital do Brasil, que é você, está tendo essas dificuldades, imagine, então, os pais que não têm esse mesmo É. conhecimento, né? Ou a preocupação, porque não é nem o conhecimento, ou a preocupação, no sentido de que tem uma certa ingenuidade de achar que aquele ambiente em que as crianças estão, entre aspas, dentro de casa, é um ambiente seguro, quando na verdade não é, né? Uhum. Mas, mas você vê, assim, pela minha experiência, além de aplicativos de acompanhamento dos meus filhos que eu tenho no celular, com muita conversa, né, com muita transparência que eu tenho com eles, né, até pela minha atividade profissional, enfim, eles obviamente falam, lá vem minha mãe chata de novo falando sobre isso, mas é isso mesmo, né, mas veja, a supervisão parental, se ela não vier acompanhada minimamente de um esforço dessas empresas, né, de tecnologia, das big techs, né, de indicar o caminho mais fácil para fazer essa Uhum. supervisão, de nada adianta. Daí o porquê o próprio projeto de lei, ou a própria lei agora, né, aprovada, né, ela estabelece a obrigação dessas plataformas, né, desses aplicativos, dos jogos, né, de disponibilizar ferramentas que são acessíveis e que são facilmente geridas, administradas, que vão permitir essa supervisão parental, assim, como uma forma de disponibilizar antecipadamente aos pais esse mecanismo. Ia ser lindo. No momento em que o filho entra no YouTube, aparece uma pop-up maluca dizendo: Olha, quantos anos você tem? Chame seu pai, vamos fazer aqui uma supervisão do conteúdo que você pode ver ou não pode ver. Uhum. É E aí verdade. você limita, E né? Mas interessante. se você não sabe, se você É. como pai não sabe, ou é difícil de achar, ou você sabe e não sabe onde encontrar, Uhum. você tem aí uma omissão relevante das empresas de tecnologia, sinceramente. Não, não tenho a menor dúvida. Até porque, e é muito interessante você trazer essa discussão para a gente ver que o poder parental aqui, ele se projeta em várias dimensões. Eu estava me referindo mais àquele poder que os pais têm muitas vezes de controlar a imagem e os conteúdos, ou
seja, um poder mais ativo, né? Para dizer, olha, protejam seus Uhum. filhos, não fiquem aí compartilhando, deixando que eles se exponham tanto na internet, mas você está chamando a atenção para um outro lado, olha, ainda que ele esteja protegido em termos da sua imagem, ele não está sendo um youtuber mirim, ele não está sendo exposto na sua vida, mas ele é usuário, no sentido, Ele é usuário. ele Ele está lá recebe dentro. todos, ele está lá dentro, Ele né? está jogando o Ele está videogame dele com jogando, ele está uma consumindo galera. conteúdo, ele está sendo submetido à publicidade, ele está tendo seus dados tratados. Então, quer dizer, Uhum. isso também é algo extremamente relevante. Se o primeiro pode ser evitado, o pai diz: eu não quero que meu filho tenha essa exposição. O segundo é muito mais difícil, né? Proibir um filho, ainda mais a partir de uma determinada idade, que não esteja no mundo digital, Ah, pelo menos como inviável. receptor de conteúdo, é quase que inviável, né? Então, de Não, fato, é inviável. né? Eu não acho que é quase inviável, não. É Eu acho que é inviável, né? inviável. Eu vou dar um exemplo, acho que assim, que é muito tranquilo, que vários pais e mães que estão escutando a gente vão se identificar. As escolas hoje utilizam plataformas de educação à distância, educação online, como, por exemplo, a plataforma da Google, né? Uhum. É, que é o Google Classroom. O Google Classroom é um produto da Google e Uhum. utiliza, e sem dúvida nenhuma, faz tratamento de dados pessoais das crianças e dos adolescentes que utilizam, né, aquela ferramenta. Então, por mais que não haja ali uma exposição a conteúdos, quer dizer, a exposição seria a conteúdos que são pedagógicos, né? O que eu estou me referindo é da inviabilidade, né? De você ter uma pessoa que seja totalmente alheia a essa tecnologia. Não é nem Eu acho que hoje é desejável, né, Caitlin? Não é nem nem desejável. desejável, As nem crianças desejável. vão tendo que ter essa interação, claro que de uma maneira progressiva, proporcional e compatível com a sua idade, com o seu desenvolvimento, mas esse é o mundo, então elas também precisam conhecer de alguma maneira, né? A É. analogia com a rua é muito interessante. Não é porque a criança é pequena que você não vai deixar sair na rua, mas você Uhum, coloca ela na rua com todos os cuidados, acompanhada de um adulto, verifica se a rua é segura e sim. etc, né? Então é algo semelhante que a gente vai ter que fazer aqui. Bom, falando de proteção de dados e privacidade, né, a gente estava falando do sharing, né? A gente tem um episódio que a gente já gravou sobre oversharing, né? Sobre a exposição excessiva da imagem das crianças na internet, né? Uma das preocupações, que na verdade não são é uma preocupação que na realidade não vem dessa lei especificamente, mas já existia no projeto, na Lei Geral de Proteção de Dados, já existia no Estatuto da Criança e do Adolescente, já existia na Constituição Federal, que é a preocupação com a privacidade e a proteção de dados pessoais. E o projeto, essa lei, né, o ECA Digital, ele traz uma série de regras específicas sobre a tutela da privacidade e proteção de dados, né? E eu acho que a mais interessante diz respeito ao que a gente chama do privacy by design, né? Uhum. Ou seja, todo produto que seja desenvolvido ou serviço que seja desenvolvido e direcionado, ou não precisa nem ser direcionado, né, mas que pode ser provavelmente acessado por crianças e adolescentes, deve, desde o momento da sua concepção, ser configurado como um modelo que proteja de uma maneira mais rigorosa a privacidade dos dados pessoais das crianças, né? Uhum. Isso é algo que não existia na Lei Geral de Proteção de Dados exatamente como uma regra. Existia através de uma interpretação principiológica, mas não como uma regra. E que, na Que verdade, era uma interpretação principiológica ampla, né? Que servia para todos os titulares de dados, não especificamente para crianças. isso. E aí, o que que você acha, né, Ana, quando a gente está falando, tem vários problemas, né, do uso de dados pessoais de criança e adolescente, né, mas o que você acha dessa regra específica, né, do ECA digital, né? Pensar é uma regra que Uhum. estabelece obrigações, né? Uhum. Então, olha, o produto Eu amo é, essa regra. Eu amo é, essa é tanto, né? Porque é exatamente o que a gente sempre falou, é você utilizar a tecnologia, né, uhum, para proteger a privacidade, não o contrário. E é algo que é possível de ser feito.
que já poderia e deveria estar sendo feito não só para crianças e adolescentes, ao meu ver, mas para Uhum, todos os titulares de dados. Agora, em relação a crianças e adolescentes, isso aí é urgente, é prioritário. E eu espero realmente, Caitlin, que isso seja talvez uma espécie de pontapé inicial para divulgar mais essa alternativa do Privacy by Design e, quem sabe, transformar isso numa regra para uhum, tratamento de dados, né? Porque hoje o que é que a gente percebe? É que você tem uma regulação do ponto de vista normativo que favorece a privacidade, mas o design, ele é totalmente o contrário. E nessa sim. guerra, quem é que vai prevalecer? Vai prevalecer o design. Se você tem um design que é feito para tratar dados indevidamente, enfim, não vai ser uma legislação que vai assegurar o tratamento adequado desses dados, né? Eu acho que esse ponto especificamente vai ser bem interessante a gente ver a manifestação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Sem Porque dúvida. o Conselho Nacional de Proteção de Dados conta com uma conselheira que é uma das maiores defensoras, né, aliadas do direito da criança e adolescente, que é a Isabela Henriques, do Instituto Alana. E eu sempre falo dela, porque a Isabela é excepcional, tem um livro maravilhoso sobre o direito das crianças no ambiente digital. A Ana já fez um parecer também ótimo, recomendo a todos para o Instituto Alana sobre o dever de cuidado das plataformas e criança e adolescente. Mas eu fico imaginando, né, como seria interessante o Conselho Nacional de Proteção de Dados se manifestar sobre essa lei uma vez aprovada, né, sancionada. Sim. Porque aqui a gente vai ter uma eventual necessidade de compatibilização da lei geral com essa regra específica, né? Dizendo, olha, criança e adolescente podem ter os dados tratados desde que Uhum. haja esse relatório, essas obrigações a serem cumpridas pelos controladores para proteger a privacidade dos dados pessoais deles, Uhum. né? Sim. Então, estou aqui dando um recado para Isabela Henriques para levar isso para o Conselho Nacional de Proteção de Dados para a gente debater isso com maior profundidade. Sem dúvida nenhuma, Caitlin. E isso é fundamental, seja porque talvez eu fico pensando, quando eu penso em privacy by design, se essa realmente é a melhor solução, se essa é a única solução. Porque ainda tem, Uhum. né? Se a gente realmente tem como ter uma proteção de dados efetiva, se você não tem o design tecnológico voltado para isso, É. né? E a gente tem que lembrar também, né, que por que a gente está protegendo dados? Também é uma outra norma, né, trazida no ECA Digital, né? Para que se protege dados de criança e adolescente também? Justamente para impedir, né, ou dificultar o perfilamento dessas crianças, que, aliás, é norma, é regra, né? Proibido o perfilamento de crianças pelo ECA Digital. Porque, Uhum. ao fim e ao cabo, né, os dados das crianças e adolescentes serviriam, né, em tese, para publicidade, Exato. E né? mais do que isso, para finalidades no futuro dessas crianças que poderiam ser fundamentais para acesso a oportunidades e uma série de coisas, né? Uhum. A publicidade que eu acho bem interessante é que a publicidade no mundo real, né, no mundo que nós vivemos, a publicidade infantil já é altamente regulada, né? Ah, Altamente regulada. mas é E como não, se no mundo digital a gente flexibilizasse todas as regras, né? exatamente. E, de fato, se a gente fizer entrar em qualquer TikTok de qualquer adolescente, a gente vai entender perfeitamente que existem técnicas de perfilamento sendo realizadas através de algoritmos e direcionam publicidade a essas crianças, impulsionam conteúdos, sem dúvida nenhuma, inclusive conteúdos, né, de natureza Uhum. não recomendável, erótica, enfim. E que isso tudo é permitido com o tratamento de dados pessoais. Então, eu acho que é isso que você falou, né? Se você não tem o privacy by design de um produto ou de um serviço, né? Essa preocupação,
com as obrigações que daí decorrem, a gente vai ter uma cascata abaixo, né? Então, você pode proteger dados, pode ter perfilamento, pode ter impulsionamento de conteúdo, Uhum. pode ter a utilização dessas técnicas para publicidade, etc, etc. Quer dizer, não sei se seria a única saída, mas seria uma saída, acho que das mais relevantes, pensar nesse privacy by design como um instrumento de tutela da criança, sim. Tá? Sem dúvida. E considerando as dificuldades que a gente tem de implementar no mundo digital o direito ao esquecimento, eu acho isso também fundamental para assegurar o futuro dessas crianças. A gente não sabe o que esses dados e esses perfilamentos podem trazer de discriminações, de vedações de acesso. O futuro dessas crianças, do ponto de vista de educação, de oportunidades profissionais e tantas outras, pode ser determinado a partir de dados indevidamente coletados na infância. Sem dúvida. Isso realmente é muito sério e precisa ser visto com muito cuidado. Mas, Cleiton, considerando que a gente já está conversando aqui há um certo tempinho, e já não vamos ter mais tanto tempo aqui, eu acho que valia a pena a gente explorar um pouco desse ECA digital, né? Uhum. Seja, é uma lei que realmente a gente está aqui na expectativa da sanção presidencial, e é uma lei bastante abrangente, né? Porque ela trata desses pontos que a gente já mencionou, mas ela trata de vedação, acesso a conteúdos e serviços impróprios, mecanismos de aferição de idade, supervisão parental, produtos de monitoramento infantil, jogos eletrônicos, né? Inclusive com vedação de caixas de recompensa, publicidade infantil, prevenção e combate a violações graves contra crianças, reporte de violações a direitos, transparência, prestação de contas. Entra aqui também Sanções. sanções pesadas que podem chegar a 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil no último exercício, com um teto de Uhum. 50 milhões, mas vamos combinar que é um teto bastante, Bastante elevado. né, elevado, e pode implicar, inclusive, suspensão temporária de atividades, até mesmo proibição do exercício de atividades. Uhum. Não é pouca coisa. É como se a gente estivesse falando realmente de um microcosmo, né? A gente está falando de uma Exato. regulação que é bastante extensa, porque trata de bastante coisa, mas trata desses temas, né, de uma forma, é, eu não diria completa, mas de uma forma que abrange as Hum, necessidades atuais de regulação, acho eu. ai. Tem uma questão que me preocupa, Ana, Ah, que é a tal da autoridade, sim. né? Por quê? É o grande É, debate regulatório, né? É feito o é marco da o IA, a gente acha tudo na hora que chega, bom, mas qual vai ser a autoridade? Aí fica todo mundo com aquela carinha. E batendo aí? cabeça. E aí, o que que acontece? Porque a verdade é que esse projeto, desculpa, a lei, porque já foi projeto, foi aprovado. O ECA Digital, ele propõe a criação dessa autoridade, ele chama de uma autoridade administrativa autônoma de proteção dos direitos das crianças e adolescentes no ambiente digital. Que, em tese, essa autoridade ficaria responsável por fiscalizar o cumprimento da lei no território nacional, além da edição de normas complementares, etc., etc., como toda e qualquer agência reguladora com, né, aqui com como se diz, gente, com o fato de que aqui a gente não está falando de uma agência reguladora ainda, né? Então, na verdade, a gente precisa de um Uhum, decreto que regulamente essa a existência dessa autoridade. uhum, Então, enquanto a gente não tiver essa autoridade, o judiciário vai bater cabeça, não tem jeito. E o é, judiciário vai ser a instância que, ao fim e ao cabo, vai aplicar a lei de uma forma ex post, né? Enquanto a autoridade ela teria uma função ex ante, que poderia muito bem pensar, né, em regulamentação, em resoluções, orientações, com base na lei, né? uhum. Quem que vai ser essa autoridade, Ana? Olha, Kate, realmente essa é uma excelente pergunta, mas você sabe que eu estou até um pouco animada com a lei, apesar dessa dificuldade da autoridade, porque veja, o que aconteceu nesse caso foi uma coisa incrível, é praticamente um milagre.
Aliás, o É que verdade. mostra, né, o quanto a internet é importante, o meio digital é importante. De repente, um influenciador, ele muda o destino de uma nação. Ele consegue destravar uma pauta que estava presa, porque, obviamente, que as necessidades envolvidas já eram conhecidas há muito tempo. Ele consegue dar um ritmo ao Congresso, né, no sentido de uma reação tão rápida que não teve lobby de plataforma, nem de quem Que quer que segurasse. seja, que conseguiu segurar. Houve uma certa mobilização e gerou uma espécie de efeito virtuoso, né? Então, eu mencionei a ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, a gente viu uma série de relatos, né? O próprio YouTube removeu vários canais, a gente estava falando aqui do Ítalo, mas eu vi que o Bel para Meninas, uma série de outros canais 14 milhões de usuários, assim, foi realmente Uma limpeza. uma limpeza. O que mostra, ou seja, as próprias plataformas, antes mesmo da legislação entrar em vigor, porque mal ou bem, ela não foi nem sancionada ainda, né? Eu nem vi a vacácio legis, você viu, Caitlin? Um ano, né? Um ano? É. Enfim, mas veja que até a vacácio legis, né, o tempo para entrar realmente em vigor, mas veja que antes mesmo disso, quantas coisas interessantes estão acontecendo. O que mostra também que as plataformas, elas podem fazer isso, desde que Uhum. elas entendam que há razões para fazê-lo, né? Uhum. Agora, dito isso, eu também não quero menosprezar a importância de uma autoridade que tenha dentes, portanto, que possa, É de isso. fato, investigar, impor essas multas, mas eu espero realmente que isso seja factível. É uma autoridade que vai ter uma cooperação com outras autoridades necessárias, né? A NPD, Senacom, Senacom. em relação à publicidade, e tantas outras que a gente vai poder imaginar. E realmente ela é necessária, ela é importante, mas talvez eu esteja sendo excessivamente otimista. Me parece que, mesmo que haja alguma dificuldade para encontrarmos uma solução efetiva, o só fato dessa lei ter especificado essas obrigações talvez já possibilite até um controle maior pelo judiciário, já estimule a adoção espontânea de condutas pelas próprias plataformas, e esse exemplo que eu dei do YouTube é muito claro nesse sentido, né? Ou seja, ela é uma Uhum. peça importante, mas parece que as coisas talvez funcionem mesmo sem ela, né? Então, já estamos de alguma maneira É. funcionando um pouquinho, mesmo que sem nem mesmo a lei entrar em vigor, né? Então, o que eu acho sensacional também nesse projeto foi pela primeira vez em muito tempo, a posição e oposição se juntaram para votar rapidamente em um Sim. mês, gente. O projeto de lei foi proposto em 2022, desde 2024, dezembro de 2024 estava parado. Parado, quer dizer, foi até rápido você pensar numa lei proposta em 2022, aprovada em 2025, foi bem rápido, né? Uhum. Mas o Bush, quer dizer, em um mês, teve o vídeo do Felca, a denúncia do Felca, e um mês, menos de um mês depois, a gente já tem uma legislação aprovada, né? Verdade. É, o que é, enfim, quer dizer, para além da posição ativa do YouTube, de outras redes, de se posicionarem eticamente, sem a necessidade de uma sanção, de uma obrigação imposta, né? Mas se posicionarem eticamente, para além disso, a gente ainda teve essa novidade nova, né? Que é a oposição e a posição se Uhum. juntando no Senado e na Não, Câmara para foi concordarem finalmente. Foi absolutamente incrível. Realmente, assim, eu fiquei muito impressionada. Claro que nem tudo são flores, né? Foram flores. A gente viu que o Feco foi ameaçado de morte, Sim. polícia, investigação. Depois parece que descobriram que os hackers que o ameaçavam também estavam envolvidos com várias questões de exploração de crianças. Ou seja, no Brasil, quem faz uma denúncia nessa extensão realmente acaba se expondo bastante e Ah, trazendo para si muitos riscos. Mas sem fato é dúvida. que ele resolveu fazer esse papel, que bom que fez, e os Sim. resultados eu tenho a impressão que ninguém podia imaginar, eu acho que nem ele. É. Agora, Ana, uma questão que eu acho que é interessante a gente fazer aqui, até pela questão temporal, né? Eu acho interessante o fato de que a gente tem um pouco.
mais de um mês, o julgamento no STF da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é o artigo que trata da responsabilidade das plataformas e que Uhum. fala, né, expressamente do dever de cuidado que é tão caro a você e que está no relatório, né, Uhum. desculpa, no parecer entregue para o Instituto Alana sobre o direito das crianças e adolescentes. Uhum. E agora a gente vê uma legislação que, de uma certa forma, se casa, né, ou traz, né, obrigações que são obrigações que se referem ao dever de cuidado das plataformas, né? Sim. Então é como se a gente estivesse num tempo, no mesmo momento, né, refletindo esses dois, né, o judiciário e o legislativo refletindo o interesse da sociedade em comum, que é responsabilizar as plataformas. Que, é, Uhum. que assim, mais uma vez a gente vai cair no mesmo assunto das big techs, mas é verdade, né? Ao fim e ao cabo, quem ganha dinheiro com isso tem que ter cuidado. É A isso. verdade é essa. Poder e responsabilidade. É isso. É Né? isso. E a plataforma, ela é responsabilizada porque, afinal de contas, é ela o meio que possibilita muitas dessas violações, divulga, potencializa, enfim. Então, faz E, parte, né? e tem como controlar, a gente já viu. Como controlar. Ou Exatamente. seja, tem mecanismos para fiscalização, e identificação, facilmente de conteúdos que não podem, não devem e não podem estar disponibilizados para criança e adolescente. Exato. E É pode, isso. a partir da mudança da própria arquitetura, do design, criar realmente uma estrutura que seja compatível com a proteção de dados, da privacidade e também dos direitos das crianças e dos adolescentes. O primeiro deles é justamente pensar num mecanismo adequado para aferição de idade, coisa que não existe hoje. Eu sou a prova viva, meus filhos com 10 anos de idade já eram usuários de YouTube e de redes sociais, e eles fizeram a conta deles. Estou aqui, olha, alegando violação contratual, mas é verdade, porque não tem um mecanismo adequado de ferição. Uhum. Ou seja, até isso vai ser algo importante de Com certeza. responsabilização das plataformas, né? Com certeza. Então é isso, gente. Muito obrigada por ouvir o Nosso Direito Digital. Compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. E vocês podem também ouvir os nossos episódios nas plataformas de streaming. Até a próxima! Até a próxima.